Pennywise morreu de verdade? A forma original da coisa ainda existe lá no Macroverso? Qual é exatamente a relação do Pennywise com o Rei Rubro? E o que tudo isso tem a ver com a Torre Negra? Essas são algumas das perguntas que mais apareceram para mim nos comentários nos últimos meses. E por isso mesmo, o primeiro vídeo do ano no canal Felipe Barbosa já é uma coletânea de respostas com todas as conexões do Pennywise com o Kingverso. Desde que eu comecei a falar da série It, Bem-vindos a Derry, muita gente nova chegou por aqui e muita gente se surpreendeu ao descobrir que os livros do Stephen King fazem parte de um multiverso compartilhado com regras, temas e forças que se repetem. Eu sempre gosto de lembrar que eu tenho no canal aquele vídeo introdutório no qual eu explico esse conceito do Kingverso e eu listo várias conexões entre as obras do King. Aquele vídeo continua sendo uma ótima porta de entrada para quem está chegando agora, mas atendendo a pedidos de vocês, eu resolvi dar um passo além e preparar mais um vídeo especial, incluindo agora as conexões que a série It, Bem-vindos a Derry propôs, junto com outras conexões do livro It, a Coisa, com a Torre Negra e o restante desse universo maior. Só que tem uma coisa que eu sempre faço questão de deixar muito clara para quem está começando agora. Muitos de vocês têm me perguntado nos últimos meses qual a ordem correta de leitura dos livros do Stephen King, qual é a melhor forma de ler tudo isso sem se perder. E eu poderia responder isso com uma frase bem simples. Com exceção dos livros que fazem parte de sagas ou de sequências diretas, não existe uma ordem correta para ler Stephen King. Por exemplo, a saga A Torre Negra é uma saga mesmo, são livros que devem ser lidos numa ordem específica do volume 1 ao 7, com um livro extra que foi lançado depois que funciona como um complemento, um spin-off. Outro exemplo é Doutor Sono, que é uma continuação direta de O Iluminado. Esses casos são exceções claras, mas tirando essas situações específicas, a grande maioria dos livros do King funciona de forma independente. Você não precisa ler um para entender o outro. E quando a pessoa fica presa demais numa ordem rígida de leitura, ela acaba se limitando. Porque o King escreveu muitos livros de estilos muito diferentes entre si. Tem terror mais clássico, fantasia, ficção científica, drama psicológico, histórias mais longas e livros mais curtos. Então, se você se prende, por exemplo, só à ordem cronológica de lançamento, você pode acabar deixando de lado livros mais recentes que talvez conversem mais com o seu gosto atual, ou adiando alguns títulos que poderiam ser uma porta de entrada perfeita para você. Então a resposta mais honesta é essa: quer ler Stephen King, mas nunca leu nada dele antes? Começa por livros mais curtos, como Carrie, A Hora do Lobisomem ou Joyland. São leituras mais diretas, mais tranquilas para você se adaptar à linguagem do autor, entender o ritmo e o tipo de personagens que ele cria. E aí você sente qual estilo ou qual gênero dele combina mais com você. Agora, tendo deixado bem claro que não existe ordem correta de leitura, vocês sabem que eu tenho um projeto específico no canal para quem quer uma experiência mais completa, mais imersiva nesse universo compartilhado do King. Esse projeto acontece dentro do Clube do Livro Felipe Barbosa, em parceria com a editora Suma. Dentro do clube, a gente criou um núcleo de leitura dedicado ao Stephen King e estamos seguindo a jornada que batizamos de A Torre Negra e Além. A proposta é ler 19 livros ao longo de alguns anos, incluindo tanto os livros da saga da Torre Negra, quanto outras obras que se conectam direta ou indiretamente com esse eixo central, numa ordem que intercala os livros da Torre com outros contos e romances que trazem conexões diretas com eles. E antes de começar oficialmente esse projeto, a gente fez um projeto piloto que foi o Antes da Torre, o main de Stephen King. Foi um aquecimento em que a gente leu e comentou 3 livros fundamentais para entender como o King constrói cidades fictícias amaldiçoadas no estado do Maine. Cidades que funcionam quase como organismos vivos, onde pessoas comuns acabam sendo empurradas, consciente ou inconscientemente, para confrontos entre forças benignas e forças do caos. Nesse projeto, a gente leu It, a Coisa, Salem e Trocas Macabras. E já existem vídeos e lives no canal destrinchando capítulo por capítulo desses livros. Esses vídeos que eu lanço funcionam como verdadeiros companheiros
clubinhos de leitura. Você lê um capítulo e depois pode assistir ao vídeo em que eu comento aquele trecho específico. E se quiser, pode trocar ideia comigo e com a galera nos comentários. Para quem quiser se tornar membro oficialmente do Clube do Livro Felipe Barbosa, a gente tem também o grupo do Telegram, com salas de conversa exclusivas e as lives de encerramento nas quais os membros podem entrar para debater a obra junto comigo. Atualmente a gente já está no passo 1 da nossa jornada desses 19 livros, que é A Dança da Morte. Eu já tô lendo A Dança da Morte em lives privadas exclusivas para membros do canal, e agora que a leitura com os membros já está avançando, a partir da semana que vem começam a sair no canal os vídeos comentando e destrinchando capítulo por capítulo desse livro. Se você quiser apoiar esse projeto para que ele continue existindo, eu te convido a se tornar membro do clube. Todas as informações sobre valores e sobre como entrar estão explicadas num vídeo que fica fixado na página inicial do meu canal Felipe Barbosa. Depois que você se torna membro, é só ir na aba Comunidade, na área dos membros, que lá você encontra as instruções para acessar o grupo do Telegram. E não esquece também do Guia da Cambada, é uma página que está sempre linkada nos meus vídeos no canal. Lá você encontra todos os links para as lives exclusivas, para os vídeos já publicados e para todos os conteúdos que destrincham os livros do Stephen King e de outros autores no canal. Vale lembrar que ao entrar no Clube do Livro, você não participa só desse projeto do Stephen King. A gente tem outros núcleos de leitura rolando também. Tem o núcleo Horror e Fantasia, no qual a gente já finalizou a leitura de Frankenstein da Mary Shelley em lives exclusivas, e a partir do próximo mês eu começo a lançar os vídeos comentando essa leitura aqui no canal. E é claro, tem o nosso núcleo latino-americano, no qual a gente finalizou a leitura de Como Nascem os Fantasmas da Verena Cavalcante, também em parceria com a editora Suma. E a partir do próximo mês começam a sair vídeos sobre essa obra e a nossa leitura coletiva. Por enquanto, esses dois núcleos já iniciaram novas leituras em janeiro, então quem entra no clube pode participar de tudo isso junto antecipadamente nas lives que ocorrem semanalmente. Mas por enquanto eu deixo para vocês de presente de ano novo o vídeo completo reunindo todas as conexões de It a Coisa e It Bem-vindos a Derry com King Verso. E já aproveito para pedir que vocês deixem aí nos comentários quais são as dúvidas e perguntas que vocês ainda têm sobre o Pennywise e sobre esse universo compartilhado do autor. Sem mais delongas, bora lá então! Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, porque calma é o que a gente precisa para destrinchar esse multiverso gigantesco. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por horror, fantasia e mitologia. E antes de mais nada, tem uma coisa que eu quero deixar muito claro. Aquele primeiro vídeo que eu tenho aqui no canal das 75 conexões do Kingverso é um vídeo onde eu trago exclusivamente as conexões existentes nos livros do King. Tudo lá corresponde aos livros, beleza? Aqui nesse vídeo eu vou falar de algumas conexões que foram propostas pela série, e aí eu vou acabar comentando algumas coisas que são invenções da série e outras que existem nos livros. Mas fiquem tranquilos que eu vou sempre fazer essa diferenciação aqui para vocês não se confundirem. Quando algo que eu trouxer for uma invenção da série, eu vou deixar isso bem claro e explícito, mesmo que eu vá conectar isso com alguma coisa que é presente nas obras do autor. Além disso, se você tiver interesse em comprar qualquer um desses livros que eu citar no vídeo, usa os links aqui embaixo para apoiar o canal. Você pode comprar tanto os livros do King quanto outros produtos pelos meus links da Amazon, que estão sempre na descrição, e também pelos links do YouTube Shopping nas lojas parceiras que aparecem aqui embaixo, como Mercado Livre e Shopee, beleza? Vamos então para as conexões. Número 1. A Torre d'Água de Derry e o medo que atravessa gerações. A Torre d'Água no livro aparece como um ponto marcante da cidade e também como um lugar onde o medo vira uma coisa concreta. E mesmo depois que ela é destruída, ela continua sendo um fantasma para os habitantes de Derry, sendo citada em outros livros como Insônia e o Apanhador de Sonhos. Aqui em It a Coisa, essa torre, a famosa Standpipe, vira um marco porque ela carrega duas ideias ao mesmo tempo. Por um lado, ela é vida, é aquilo que mantém a cidade funcionando. Por outro lado, ela é morte, já que é explicado pelo Ed no livro que as mães costumavam dizer para os filhos que aquela caixa d'água era assombrada porque ocorreram tragédias no passado nas quais algumas crianças
crianças morreram afogadas no tanque quando subiram lá em cima. Ou seja, a mesma água que abastece a cidade inteira, a água que os indígenas lá em Bem-vindos a Derry diziam que desde sempre é contaminada já nos lençóis freáticos pelo poder da coisa, desde que a coisa dominou o subsolo quando chegou na região, é também uma água que carrega a lembrança da negligência parental que causa a morte de crianças na cidade desde sempre. Então King transforma esse ponto urbano do qual a cidade se orgulha, que vira um marco exposto nos cartões postais da cidade, num palco perfeito para o Pennywise atrair crianças e manipular tragédias, que é exatamente o que ele usa no livro para assombrar o Stanley com os fantasmas das crianças afogadas que carregam com eles esse segredo podre de que Derry tenta varrer as tragédias para debaixo do tapete. E isso fica tão associado a um símbolo de poder da coisa que depois da vitória dos otários adultos lá em 1985, a torre acaba destruída numa tempestade, como se a própria cidade estivesse tentando apagar a marca do que aconteceu ali e ao mesmo tempo como se fosse uma prova de que o mal foi enfim derrotado. E aí a série It Bem-vindos a Derry fez um movimento muito esperto, porque ela usou esse mesmo local, a Torre d'Água, para amarrar gerações. Como eu já comentei lá nos primeiros vídeos de análise da série, lá no início a gente teve o Ted Harris, um garoto judeu, filho de um rabino, que vivia em Derry com a sua família e passava os dias criando histórias em quadrinhos com o melhor amigo Phil. O Phil era aquele tipo de criança obcecada por alienígenas, por filmes de terror, por cultura pop, e os dois estavam escrevendo juntos uma HQ sobre invasão alienígena, sendo que o Phil dizia que o Ted era o cara que inventava as histórias, porque o Ted é quem tinha imaginação. Isso mostrou pra gente que o Ted é praticamente o oposto do seu futuro sobrinho, o Stanley Uris. O Ted mesmo não existe no livro, ou pelo menos nunca é citado, mas ali na série, o irmão mais velho do Ted era o Don, apelido de Donald Uris, que aqui no livro é ninguém menos que o pai do Stanley. No livro, quando adulto, o Don não é um rabino, mas ele cria o Stan dentro das tradições judaicas da família. Já no filme de 2017, isso foi adaptado. O Don virou um rabino rígido e essa rigidez ajudou a justificar a personalidade metódica e racional do Stan que a gente conhece bem. Não é à toa que no livro, quando o Stan é assombrado pelo Pennywise lá na Torre de Água, pelos fantasmas das crianças afogadas, ele diz que ele se sente ofendido, insultado, porque para ele esse tipo de absurdo sobrenatural é uma ofensa para a ordem natural das coisas que ele preza tanto na sua vida. Esse é um dos pontos mais sofridos do livro, o fato de que o Stanley sempre foi visto pelo próprio Pennywise como o elo mais fraco daquele grupo, porque ele era o único dos otários que não conseguia se entregar para a sua imaginação. Os amigos dele, o Bill, a Beverly, o Ben, o Mike, cada um do seu jeito aprende a usar a imaginação como ferramenta para enfrentar o medo, mas para o Stan isso é muito difícil, tanto que a fuga dele é focar sua mente em algo super metódico, que é recitar os nomes de pássaros que ele tem no seu catálogo de aves como se fosse uma forma de manter a realidade em ordem. E aí, como eu já comentei com vocês em um dos vídeos, eu achei genial a conexão que foi criada pela série, porque a série faz movimento inverso com o Ted. O Ted é um membro da família Uris que se entrega para a imaginação. O único episódio em que a gente teve ele vivo na série fez questão de mostrar aquela cena do jantar na qual o Ted está perturbado com o desaparecimento do amigo Matt e pergunta para o pai se uma criança poderia ser sequestrada e mantida nos esgotos. E o pai reage com raiva, puxa lá o trauma dos judeus nos campos de concentração, do sofrimento da família deles no passado e repreende o Ted por viver com a cabeça nas nuvens, sempre lendo HQs e assistindo filmes idiotas. E o pai proíbe ele de continuar consumindo histórias sobre heróis e monstros. Ou seja, o pai vê a imaginação como fraqueza, como uma fuga da dor real, e ele não percebe que o Ted está tentando elaborar um mundo justamente pela fantasia. E aí vem um detalhe que amarra tudo com a Standpipe. O lugar que o Ted e o Phil escolhem para ser a sede do clube deles é o Mirante de Derry, a Torre d'Água, o mesmo local que no futuro vira o cenário da maior assombração do Stan. E isso vira um espelho simbólico, a torre como espaço de liberdade e imaginação para um e a torre como abismo do impossível para outro. A mesma torre conecta uma criança que tenta sobreviver imaginando com outra que desmorona porque não consegue imaginar. Só que It Bem-vindos a Derry foi tão brutal com a gente que nos deu aquele golpe logo naquele primeiro episódio,
episódio, né? Porque essa criança que imaginava para tentar sobreviver, não sobreviveu. O Ted morreu, assim como o Phil e a Susan naquele ataque do cinema, o que nos leva para o seguinte pensamento. O Don, o irmão mais velho que criticava o Ted com desprezo, tanto naquela cena do jantar, quanto naquela cena do quarto, quando ele escuta o irmão gritar no quarto depois de um pesadelo, falava que ele tinha vergonha do Ted e chamava ele de louco por causa dessa mente imaginativa. Aí pensa comigo, família marcada por rigidez, por dor e por religião. Aí o filho mais novo, o único que se permite sonhar e consumir histórias de fantasia, morre de um jeito brutal. E num cinema que é literalmente um templo da ficção, é muito natural imaginar essa família se fechando ainda mais. O Don então vai crescer com a ferida pela morte do Ted e transformar isso em rigidez. Ele vira o tipo de pai que no futuro cria o Stanley sem espaço para devaneios, um garoto que não veria mais uma torre de água como espaço para imaginação, mas sim para assombração. Isso tem muito a ver com um conceito lá da Torre Negra que rege o Kingverso, que é o conceito de K, que eu já expliquei em outros vídeos, aquela roda do destino que faz com que situações semelhantes se repitam de tempos em tempos, principalmente quando falamos de traumas não resolvidos. Na verdade, o K é bem mais que isso, ele representa a própria vontade de Gunn, mas já voltamos nesse ponto. A questão é que isso continua ecoando na primeira temporada da série, porque a Torre de Água segue como a sede desse novo Clube dos Otários de 62 que a série apresentou pra gente, com o Will, a Lily, o Richie, a Marge e a Ronnie como aqueles que vingariam as mortes do Ted e do Phil. E é muito significativo que no último episódio seja ali na Torre de Água que a Marge e a Lily tenham aquela conversa sobre a real natureza do Pennywise e sobre o fato de que o medo causado por ele atravessa gerações, conectando antepassados e descendentes que acabam sendo marcados pelos poderes da coisa. Então, por mais que seja algo que exista mais como um subtexto na série, eu gosto que a série tenha resgatado isso do livro, de manter a torre como esse local cheio de energia simbólica. E vale lembrar que nos livros do King, mesmo depois que a torre foi destruída no final de It a Coisa, ela continua sendo um marco fantasma da coisa em Derry. No livro O Apanhador de Sonhos, a gente tem o Mr. Grey, que é aquele ser habitando o corpo de um dos personagens ali, e num dos capítulos ele faz um desvio e chega no local onde a Torre de Água costumava ficar, e ali ele encontra uma placa em homenagem às vítimas da tempestade de 1985, assinada por todos os integrantes do Clube dos Otários. Só que alguém pichou na placa as seguintes palavras: Pennywise vive. E aí pronto, você abre a porta para um monte de teoria de leitor. Tem gente que usa essa cena como base para levantar a hipótese de que não necessariamente o Pennywise sobreviveu, mas que talvez um dos ovos que a coisa botou no final do livro poderia ter escapado, e aí existiria um filho ou filhos da coisa espalhados por aí, meio que honrando o legado dele. E isso puxa a próxima conexão, que é aquela pergunta que nunca morre. 2. A morte da aranha em um tempo não linear. Afinal, o Pennywise morreu ou não no final de It a Coisa depois do ritual de Tilt? E como isso se conecta com a ideia de tempo não linear que o Pennywise explica pra Marge lá no final de It Bem-vindos a Derry? A resposta mais curta e direta, olhando para o que o livro entrega pra gente, é sim, o Pennywise morreu. E não só a forma física na Terra. A coisa enquanto entidade foi derrotada em 1985. Peraí, Felipe, como assim? A entidade coisa morreu? Eu achei que os otários tinham derrotado só o corpo, só aquela forma de aranha, e que a forma original, aquela luz insana que era descrita lá na dimensão dos postigos, lá nas Deadlights, ainda estava viva. Então, aí é que tá. O livro It a Coisa não dá a entender isso. Quando eles usam o ritual de Tilt, a lógica do ritual é justamente acessar essa camada astral da coisa, esse nível fora da nossa realidade comum, e brigar diretamente com ela. O ritual de Tilt realizado pelo Bill adulto envolve essa projeção, essa ida até a forma original no macroverso, e depois de inventar a essência da coisa nas Deadlights, o Bill acredita que matou ela de verdade. Ele até recebe um obrigado elogioso diretamente de quem?
de Deus, cambada. Sim, papai do céu, que no Kingverso chamamos de Gunn e que o Bill aqui chama de o outro, sussurra ali no ouvido dele, mostrando que ele cumpriu a missão a qual os otários estavam predestinados pelo K, dizendo: você se saiu muito bem. A questão é que um bom autor de horror sabe da importância de não encerrar a potência de um mistério com um ponto final definitivo. Então, por mais que o King termine o livro sugerindo uma derrota definitiva, ele nunca carimbou isso como 100% confirmado, justamente para deixar uma fresta de ambiguidade. Como eu já expliquei em outros vídeos, lá no capítulo 15 do Ritual do Buraco de Fumaça, o Rich Tozier começa a sacar com mais clareza que a coisa veio de um lugar fora da nossa noção normal de espaço-tempo. Ele até faz uma comparação bíblica dizendo que a prisão que trouxe a coisa era como a Arca da Aliança, com uma presença divina dentro, que, no caso, o Rich achava que seria um deus da destruição. E isso é importante porque o Pennywise, na cabeça dele, se considera sim uma divindade. Assim como outros vilões do Kingverso, ele se vende como algo inevitável, eterno e absoluto. Só que ele é só mais uma entidade poderosa presa num esquema maior. Ele existe desde o princípio do universo, sim, assim como a tartaruga, mas ele é uma peça do tabuleiro das forças do acaso em oposição às forças do desígnio. E ele também está tentando escapar de ciclos maiores, do K e da vontade de Gunn. Tem aquele trecho que eu já comentei com vocês em que a coisa percebe que tudo tinha sido bem como ela previu, mas que algo que ela não previu voltou. Aquela sensação de outro. Então a coisa até prevê alguns movimentos das suas vítimas aqui na Terra e alguns acontecimentos, mas ela não controla os planos desse outro e ela não é capaz de evitar a sua própria morte. É por isso que eu falei para vocês que a série Bem-vindos a Derry soube adaptar isso muito bem quando focou ali no final no conceito de tempo não linear. É importante lembrar daquilo que eu já expliquei sobre os postigos, as deadlights. A forma física da coisa que é vista pela nossa mente humana como uma aranha tá aqui na Terra, ali em Derry. E essa forma física está submetida ao nosso tempo, hibernando num ciclo de mais ou menos 27 anos numa rotina biológica, digamos assim. Só que a mente da coisa continuava existindo no macroverso fora da nossa realidade, nesse território das Deadlights, até ser derrotada pelo Clube dos Otários em 1985. O fato de, no livro, o Pennywise estar se esforçando desde 1958 para escapar da derrota pelo Clube dos Otários, para destruir os otários ainda crianças, nos leva a entender que, sim, ele sabia que ele seria morto de verdade pelo ritual do Bill, porque ele enxerga passado e futuro acontecendo ao mesmo tempo, assim como o livro é narrado. E o Pennywise não tá só com medo de perder um corpo físico, ele tá desesperado para não ser encerrado como um fenômeno cósmico. O que casa muito bem com a ideia que a série da HBO propôs de que em outras gerações anteriores ali em Derry, o Pennywise está tentando impedir os antepassados dos losers de dar origem a eles. Por tudo isso, o mais coerente com o que o livro propõe é entender que a coisa foi sim derrotada. Em 85, que são os eventos que nos filmes foram adaptados para 2016, essa vitória aqui do livro não é tratada como eles mataram a aranha, mas o resto da coisa tá lá rindo no macroverso. Não, o texto descreve a morte da aranha e amarra essa morte a uma extinção da tal luz. Depois que o Bill destrói o coração, o livro diz que a luz também morreu junto com a coisa. Mas como eu disse que o King não gosta de dar nenhum ponto definitivo, muitos leitores se apegam a uma pontinha de dúvida que aparece aqui na primeira frase da primeira página do livro. O terror, que só terminaria 20 anos depois, se terminasse, começou, até onde sei eu consigo saber, com um barco feito de uma folha de jornal flutuando por uma sarjeta cheia de água da chuva. Esse "se terminasse", entre parênteses, é o combustível para muitas das teorias que rolam pela internet, assim como os easter eggs com os quais o King sempre brincou em outros livros. Quando eu falei da Torre de Água, eu comentei da pichação Pennywise vive lá em Um Apanhador de Sonhos. No livro Os Estranhos, que se passa 2 anos depois de It a Coisa, o personagem Tommy Jacklin vai para Derry e ele vê rapidamente a figura de um palhaço de olhos prateados segurando balões dentro de um bueiro. Só que muita gente, inclusive eu, lê essas referências sutis em outros livros, mas como se fosse um resquício, um eco de energia do Pennywise que ficou naquele lugar, já que os fantasmas do universo do King são eternos nesse tempo não linear. E eu digo fantasmas não como espíritos, mas como ecos do trauma. Quem acompanhou minha análise de O Iluminado entendeu bem. E se pra você parece
estranho a ideia de uma criatura extradimensional desse nível morrer, lembra de um detalhe importante. No livro, a contraparte da aranha, que é a tartaruga, também morreu lá no Macroverso. Então sim, essas criaturas cósmicas podem morrer, podem ser derrotadas. Quem já leu a Torre Negra sabe que às vezes os personagens derrotam essas forças com imaginação alinhada à iluminação ligada ao Gun, de formas que podem até parecer um tanto simples. Então sim, a forma original dessas entidades no Macroverso pode morrer, mesmo que a energia deles seja eterna. Como assim energia? É isso que eu vou trazer no próximo ponto. 3. A energia da aranha e a energia de Maturin. Mesmo que a forma original da coisa, essa luz insana no território das Deadlights, tenha morrido no final do livro, a coisa em si foi originalmente formada por uma energia de destruição que existia desde o começo dos tempos. Aqui no livro, lá em 1958, no Ritual de Tild, o Bill criança encontra a tartaruga quando ele se projeta lá pro Macroverso. E a tartaruga diz pra ele: a energia é eterna, como até uma criança como você deveria entender. E o livro ainda reforça que, do ponto de vista da coisa, antes do universo existir, para ela só existiam duas presenças: a coisa, que é a aranha, e a tartaruga. Ou seja, as duas são pré-cósmicas, anteriores ao nosso tempo e espaço. E isso coloca as duas como manifestações de uma dualidade: energia de criação versus energia de destruição. Então, presta atenção. As entidades podem morrer. A forma delas no Macroverso pode ser derrotada, mas a energia da qual elas são feitas não deixa de existir. É como se você apagasse uma chama específica, mas o fogo como possibilidade do universo continuasse existindo. E essa noção de energia é algo que os próprios otários sentem no livro e que em outros livros do King também aparece em personagens que conseguem notar forças do caos e da ordem no mundo, como se o ambiente tivesse uma assinatura espiritual. E aqui eu gosto que a série It Bem-vindos a Derry fez uma escolha muito boa ao colocar o tema das energias como algo cultural e espiritual. No último episódio, a personagem Rose, que é a descendente dos nativos-americanos que estavam ali antes de Derry existir como cidade, deu pro Dick Hallorann um chá feito da raiz de Maturin. Ela diz que a raiz vai conectá-lo a todas as energias que vieram do reino de onde o mal veio, mas que nem todas as forças daquele reino são más. Isso é muito massa, porque traz ali uma visão nativa de que o Macroverso é um lugar de forças dualistas, onde tem destruição, tem criação, onde tem acaso, tem ordem, tem coisa que enlouquece e tem coisa que alinha. Desde os filmes do Andy Muschietti, o diretor já tinha plantado ali uma mitologia própria, estendendo conceitos do livro. Em It capítulo 2, o Mike Hanlon explica que os indígenas daquela região eram descendentes de uma comunidade chamada Chocopiwa, e ele mostra que esses nativos canalizavam o espírito de Maturin usando uma erva que eles também chamavam de Maturin. Eles queimavam essa erva em rituais e inalavam a fumaça para entrar num estado alterado de consciência, tipo um transe xamânico. A série amplia isso e, além de todas as referências visuais de tartarugas na cenografia em vários dos episódios, a atriz que faz a Rose comentou em entrevistas que o povo fictício dela se chama Children of Maturin, ou seja, filhos de Maturin. E isso muda a chave quando a gente conecta com o que nós sabemos do Kingverso. A mitologia mais concentrada disso tá na saga A Torre Negra, onde a guardiã Maturin é melhor explicada. Eu acho importante lembrar aquilo que eu já citei em outros vídeos. No livro It a Coisa, o nome Maturin nem chega a ser dito. As crianças chamam essa entidade de a tartaruga. E é importante não confundir achando que a tartaruga é uma protetora ativa que entra em combate direto com a aranha. Não, ela interfere muito pouco. Ela existe mais para dar escala, para mostrar que existem forças gigantes de um macroverso observando e que as crianças, mesmo sendo crianças, conseguem usar imaginação para se conectar simbolicamente com essas forças. Na saga A Torre Negra, a tartaruga é só um dos 12 guardiões dos feixes, sendo praticamente um desses 12 pilares metafísicos segurando a realidade. E da mesma forma que a energia de destruição da coisa pode se encarnar aqui na Terra em arquétipos, como por exemplo o Pennywise usando medos do imaginário coletivo para
dominar suas vítimas e para manipular todos os adultos da cidade de Derry, a energia de guardiões como a tartaruga também pode se manifestar nos humanos por meio de símbolos e arquétipos. Lá na saga A Torre Negra, quando Maturin é citada como um dos guardiões, é dito que esses seres metafísicos em alguns mundos podem ser incorporados em outras formas. No mundo médio, por exemplo, esses animais guardiões aparecem incorporados em ciborgues, misturando o mítico com o retrofuturismo. Em outros mundos, a energia deles pode se condensar em um objeto, e o exemplo perfeito disso é a Escolpada. No livro A Canção de Susana, a personagem Susana Dean lida com uma tartaruga esculpida em marfim, um amuleto chamado Escolpada, que significa tartaruga em sueco. E esse objeto tem poderes, ele hipnotiza quem fixa o olhar, permite plantar sugestões na mente do observador e até apagar memórias. Ou seja, ele funciona como foco de poder ligado à tartaruga Maturin, uma energia guardiã condensada no amuleto. Então, quando a série mostra um povo que se chama Filhos de Maturin, usando cascos de tartaruga em rituais de proteção e dando o nome de Maturin para essa erva que eles usam para entrar em transe, isso encaixa com o Kingverso de um jeito muito coerente. É como se esses povos tivessem desenvolvido ao longo de gerações um conhecimento cultural de como canalizar a energia de uma entidade guardiã, ainda que de forma fragmentada e simbólica. E vocês devem lembrar que eu comentei nas análises que para mim isso ainda conversa com um detalhe da própria série, o destaque que a personagem Ingrid Kirsch deu para aquele amuleto da Lily, aquele pingente de tartaruga que ela insistia que a menina nunca devia deixar de usar, como se ela soubesse que a tartaruga realmente era um símbolo de proteção. A Ingrid não é nativa americana, mas para mim fez sentido imaginar que amuletos de tartaruga ali em Derry funcionariam sim como proteção. Não porque Maturin estava entrando em campo para proteger os personagens, mas sim porque esses símbolos podem canalizar um pouco da energia dessa guardiã, do mesmo jeito que a Escolpada canaliza lá pro Cathet na Torre Negra. Então, a energia de destruição da coisa continua existindo na Terra e no Macroverso, mesmo depois da entidade ter sido derrotada aqui no livro, e a energia de criação ligada a Maturin também, porque você não apaga o princípio, você apaga a manifestação daquele princípio naquela forma, naquele foco e naquele ciclo. Isso é muito Stephen King e é um conceito ligado a diversas mitologias onde uma entidade morre, mas a sua força permanece. E aí a gente entra na conexão 4, que é onde essa ideia vira filosofia desse universo literário. 4. O acaso, o desígnio e a mente de um iluminado. Ainda naquela cena da série em que o Dick bebe o chá, tem uma fala que eu acho muito boa porque explica o mecanismo. O Dick pergunta se aquilo vai calar as vozes, e a Rose confirma dizendo que quando uma porta na mente se abre, outra precisa se fechar. Ele bebe o chá e eu acho muito massa como a série mostrou a mente dele vagando num flash ali pelo macroverso. É bem rápido, mas é sensorial e passa essa ideia de que ele está encostando num lugar grande demais para a cabeça humana. E aqui entra um ponto importante do livro Insônia, que é aquele livro do King que eu já comentei com vocês, que muita gente acha confuso na primeira leitura, só que quando você entende a estrutura, você percebe que o King está explicando uma filosofia do universo dele. E é por isso, inclusive, que esse é um dos livros do nosso mapinha lá do projeto A Torre Negra e Além. Em Insônia, o protagonista Ralph Roberts se depara com seres baixinhos vestidos de médicos chamados Atropos, Cloto e Lachesis, que são versões masculinas das parcas ou das moiras da mitologia greco-romana. Esses três surgem ali em Derry no livro e tem um momento em que um deles explica para o Ralph que o universo é regido por duas forças opostas: o desígnio, que é o que leva as coisas na direção do seu propósito, e o acaso, que muitas vezes é o responsável pelo caos. Então, os seres vivos, sobrenaturais ou não, estariam todos sob influência maior do acaso ou do desígnio, e acima desses andares da existência existem criaturas ainda maiores, chamadas de eternas, que representam o desígnio superior e o acaso superior. Muitos leitores interpretam isso como uma estrutura moral também, desígnio superior como representantes do bem e da criação, ligados ao Gun e a guardiões como a Maturin, e o acaso superior como agentes do caos, como o Rei Rubro e o Randall Flagg. Sim, pra quem já tá comigo lendo aí a Dança da Morte no passo 1 do nosso mapa, vale lembrar que o Randall Flagg, que para muitos leitores do Stephen King é considerado o melhor vilão que o autor já escreveu,
é uma dessas entidades do acaso. Então, falando sério, se você conheceu tudo isso aqui que eu apresentei nesse universo e curtiu essa proposta, eu te convido a se tornar membro do canal para fazer parte do nosso Clube do Livro e embarcar nessas leituras com a gente. Até porque a gente está seguindo essa ordem do mapa, mas como eu já expliquei, os livros funcionam de forma independente, então você só precisa ler aqueles que você tiver interesse. Mas o principal motivo pelo qual eu tô batendo nessa tecla do Clube dos Membros é porque esse é o único jeito de garantir que eu vou conseguir seguir com esse projeto dos 19 livros até o final. A ideia é que nos próximos anos, assim como eu lancei todos aqueles vídeos no canal comentando e trazendo as minhas interpretações de capítulo por capítulo do livro It a Coisa, do livro Salem, A Hora do Vampiro e do livro Trocas Macabras, eu também consiga fazer isso com os outros 19 livros desse mapa, A Torre Negra e Além. Acontece que por enquanto o Clube do Livro isoladamente ainda não me dá lucro. Só que eu tô bem feliz que muita gente chegou apoiando o projeto nesses últimos meses. E agora sim a gente tá quase chegando em 500 membros e aí estamos cada vez mais perto de bater a nossa primeira meta, que é 600 membros. Já expliquei pra vocês que com 600 membros, tirando o desconto do YouTube, eu vou conseguir cobrir os custos do canal e de produção desses vídeos de leitura comentada, que envolve pagar o salário da minha irmã editora, os impostos do CNPJ, meu contador, e ainda não vai sobrar lucro pra mim, mas isso fica para as metas seguintes. Depois que a gente bater a meta de 600 membros, a gente dobra a meta, pode ser? Então eu conto com o apoio de vocês e não deixem de conferir os primeiros vídeos destrinchando a Dança da Morte que começam a ser lançados na semana que vem já aqui no canal. Mas enfim, eu fiz esse rápido apelo aí, porém, para fechar esse ponto das forças do acaso e do desígnio, quando a série mostra ali a energia de Maturin ajudando a alinhar a mente do Dick Hallorann, é isso que está em jogo então. As forças do acaso podem quebrar a mente humana e as forças do desígnio podem ajustar essa mente, colocar ela no lugar, permitindo que o dom exista sem destruir a pessoa. E uma pessoa que sabia muito bem disso era a avó do Dick, que foi quem criou o termo Iluminados e passou isso para ele. Para quem tiver interesse, eu expliquei toda a história da avó do Dick e de como funcionam os poderes da iluminação em um dos vídeos de análise das conexões da série com os livros do King, e eu vou deixar esse vídeo salvo aqui nos cards para vocês. A questão que a série mostrou muito bem é que uma pessoa iluminada como o Dick pode ser usada pelas forças do desígnio para ser um instrumento de Gunn, mas também pode ser afetada e manipulada pelas forças do acaso. E aí, naturalmente, a gente chega na conexão 5, porque se nós temos o acaso superior, tem um nome que domina essa prateleira do caos. 5. O Rei Rubro e a eterna tentativa de impedir os ciclos do K. Agora que a gente vai ler juntos A Torre Negra no nosso projeto do Clube do Livro Felipe Barbosa, eu fico pensando na futura série da Prime Video que o Mike Flanagan, o diretor de A Maldição da Residência Hill e várias outras séries da Netflix, vai produzir pra gente. E eu confesso que uma parte minha fica olhando para a HBO que nos agraciou com It Bem-vindos a Derry, que fez tantas conexões com o funcionamento do Kingverso, e eu começo a pensar assim: poxa, dona HBO, poxa, dona Prime Video, será que não rola fazer uma parceria no estilo Marvel e Disney fizeram com a Sony para poder usar o Homem-Aranha nos filmes do MCU e fazer a mesma coisa com o Andy Muschietti, podendo emprestar Derry e o Pennywise do Mike Flanagan fazer umas conexões mais diretas? Porque mesmo que It Bem-vindos a Derry não tenha falado de Torre Negra, não tenha falado de ciclos do K, nem do Rei Rubro, quem lê os livros sabe bem que tá tudo presente ali. E dava para eles expandirem essas ideias de uma forma incrível. O Rei Rubro, se você olhar por um ângulo cristão, funciona como um equivalente a Satanás dentro do universo do Stephen King. Se Gunn é a representação do princípio criador, o Rei Rubro é a força que quer levar o caos para toda a criação. O objetivo dele é derrubar a Torre Negra para destruir os mundos conectados por ela e remodelar o multiverso, a imagem dele. E ele não é só o vilão da saga Torre Negra. Eu já expliquei em outros vídeos para vocês que ele aparece como orquestrador do caos em outras histórias. Como eu disse, ele está por trás dos eventos em Derry, lá em Insônia, e ele também aparece ditando ordens por trás do criminoso que atua lá em A Casa Negra, do King em parceria com Peter Straub, onde esse criminoso é o peão de um plano que visa encontrar mais iluminados para serem usados como sapadores no projeto de destruir a torre. Esses sapadores são como são chamados os iluminados, os humanos com dons psíquicos que o Rei Rubro quer usar
usar para atacar os feixes que sustentam a torre. E aí, mesmo o Rei Rubro não estando como personagem na série It Bem-vindos a Derry, a série fez referências a ele porque ele funciona de forma parecida com o Pennywise no sentido de essência, já que os dois estão ligados às forças do acaso superior. Eu já comentei bastante no último vídeo de análise da série sobre a revelação final do Pennywise para Marge, sobre aquela ideia do tempo não linear. Lá naquele vídeo eu comentei com vocês que muita gente achou que esse conceito foi inventado pela série, mas que na verdade não, isso está presente nos livros do King. Como eu já expliquei, o próprio Rich Tozier, filho da Margaret, quando é criança ainda aqui em It, consegue compreender que a coisa veio de fora da nossa noção de tempo e espaço. E essa regra aparece repetidas vezes no universo literário do King. Inclusive, esse plano de uma entidade do macroverso ir para a cidade de Derry, manipular tragédias e tentar matar uma criança específica porque essa criança vai causar a derrota dela no futuro, não é original da série. É literalmente uma reciclagem que a série fez do plano do Rei Rubro no livro Insônia. Já repito aqui também para os spoilerfóbicos que não se incomodem com esse spoiler, tá? Fã de Stephen King tem que ser treinado desde cedo para aquela ideia que o autor vive repetindo de que spoilers não estragam a experiência porque você tem que saber apreciar a jornada e não ansiar pelas revelações finais da história. Mas enfim, a história de Insônia se passa anos depois de It, a coisa, muito depois do Pennywise já ter sido derrotado, e a gente acompanha o aposentado Ralph Roberts ali em Derry se enfiando nos planos malignos do Rei Rubro. E o que é revelado no fim? Que tudo aquilo era um plano para matar um garoto da cidade, o Patrick Danville, um menino que o Rei Rubro sabia que no futuro ia causar a derrota dele nos eventos de A Torre Negra. Ou seja, o próprio King já solta spoiler de uma saga inteira em outro livro dele, porque pro King isso não é spoiler, isso é a mitologia do universo que ele criou e faz parte do funcionamento dessas entidades. Tanto em Insônia, quanto em A Torre Negra, quanto em It a Coisa, quanto em Trocas Macabras que a gente já leu juntos no projeto, quanto em A Dança da Morte que a gente tá lendo juntos agora, a estrutura gira em torno dessas entidades malignas que, apesar de poderosíssimas, estão sempre tentando escapar dos ciclos de predestinação. Elas tentam escapar do K, essa ordem maior conectada à vontade de Gunn. Então eu gostei de como a série da HBO representou o Pennywise, esse ser que bateu no peito ali na série falando para os outros que ele era um deus, um destruidor de mundos, mas deixando claro que é só mais uma entidade dentro do esquema, ligado às forças do acaso e tentando quebrar o ciclo que empurra ele para a derrota. E quando você entende isso, você entende por que a ideia da série da HBO dele tentar mudar o passado para escapar desse ciclo de repetição faz sentido com muita coisa que a gente leu lá em A Torre Negra. Toda vez agora que eu leio que o Homem de Preto fugiu pelo deserto e o pistoleiro ia atrás, eu fico orando pra Gunn para que, mesmo que às vezes o Mike Flanagan e o Andy Muschietti não tenham permissão para fazer alguns crossovers de forma mais explícita nas suas respectivas séries da Prime Video e pra HBO, que eles possam pelo menos brincar aí com algumas conexões e referências que deixem claro o entendimento de que Pennywise, Rei Rubro, Maturin, Randall Fleck estão todos num mesmo multiverso regido pelos mesmos ciclos. Mas por enquanto vamos nos contentar com a história que a gente tem nos livros. Repito uma última vez o convite para você me apoiar agora que a gente está quase batendo a nossa meta do Clube do Livro para continuar nessa jornada pelos próximos anos. E não apenas com Stephen King, mas com vários outros autores nacionais e internacionais que a gente está lendo nos outros núcleos de leitura e que você pode consultar lá na nossa página do Guia da Cambada, que está sempre linkada nos meus vídeos do canal e também no meu perfil do Instagram. Semana que vem eu volto com as análises de A Dança da Morte, deixem aí os comentários de vocês. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!